essa possibilidade de interpretação autêntica para fazer uma indagação se essas normas que eu vou apontar, elas têm ligação com alguma incongruência do regulamento ou se foi intenção mesmo. A gente está com essa situação da cota, né? Da cota racial, que caso haja uma digamos, desclassificação, né, do candidato por esse critério, isso pode levar à cassação da chapa. Porém, o artigo 77, parágrafo 1º, vai dizer que a cassação do registro de candidatura será aplicado apenas em atos deliberados e sumariamente comprovados. Tem casos, a gente cansa de ver situações em que candidatos de concursos públicos, metade da população brasileira reconheceria como sendo negro, são reprovados em bancas de heteroidentificação, né? E são casos que, evidentemente, não são casos deliberados, que se fez para fraudar, né? Como é que a gente harmoniza esses entendimentos? Isso foi pensado ou foi um acidente de percurso na hora da redação? Porque um ato desse pode não ser deliberado, mas vai implicar na cassação do registro da chapa, né? Então, faço essa indagação, como é que a gente harmoniza esses dispositivos? Vamos lá. Eu acho que se trata de um caso clássico de choque aparente de princípios. Tá? Só para colocar o pessoal na mesma página. A gente não é comum acontecer, né, situações da vida cotidiana e da sociedade em que a gente vai ter um aparente choque de princípios. O que isso significa? A Constituição traz lá no artigo 37, por exemplo, os princípios que a administração pública deve obedecer. O artigo 5º tem lá uma série de princípios, uma série de direitos básicos que todo cidadão tem. E muitas vezes, em situações cotidianas, a gente vê questões em que 2 ou mais desses princípios podem se chocar, né? Sei lá, é ruim pensar tentar pensar em exemplos assim, mas pode acontecer a questão do direito à vida e o judiciário querer decidir pelo pagamento, por obrigar o Estado ou o município a custear um medicamento que custa milhões para garantir o direito à vida daquela pessoa, mas aí o ente público alega que não existe legalidade ou que não tem dinheiro, que aquilo fere algum princípio orçamentário, que ou o Congresso ou a Câmara ou a Assembleia Legislativa não votou, não previu na lei orçamentária a verba para aquilo, e que o que os tribunais têm decidido, e o Supremo com uma certa frequência decide, é que, nesses casos, o conflito é meramente aparente. Existe sempre um valor que se sobrepõe ao outro, de alguma forma, né? Eu acho que nesse caso acontece um pouco isso, viu, Cícero? Assim, embora o termo deliberado possa induzir um pouco a gente a achar que a não aprovação da pessoa num procedimento de heteroidentificação só pode significar que ela tentou com intenção, ou seja, deliberadamente fraudar o sistema, não me parece a interpretação mais correta, né? Não me parece a interpretação mais correta. Por outro lado, a gente tem que entender que, se é legal, é possível a existência de uma identificação externa, ou seja, a heteroidentificação, eu tenho que dar total respaldo para essa heteroidentificação. Então, a par de não poder dizer com toda certeza que a pessoa tentou fraudar o sistema de cotas, eu tenho que entender que, se ela não passou na heteroidentificação, aquilo é sim
uma tentativa deliberada de se candidatar fora das regras que o regulamento prevê. Então, na minha opinião, como ela está sujeita a uma avaliação externa, independentemente da intenção dela, se a pessoa não for aprovada na heteroidentificação, sim pode ser enquadrada no 77, no sentido de que foi uma tentativa deliberada de se candidatar fora dos requisitos do regulamento eleitoral. Se não interpretarmos dessa forma, de fato eu não consigo barrar ninguém, não só por esse critério, mas, por exemplo, uma pessoa que tem contas irregulares. Ela pode alegar que não sabia. O TCU intima pelo DOU. Você não é obrigado a constituir advogado perante um processo no TCU. O TCU te condena por improbidade, por prestação de contas irregulares e te aplica multa, muitas vezes sem você saber, porque ele intima pelo DOU. Então, se eu considerar que eu só vou aplicar a pena de cassação se eu conseguir averiguar que a pessoa fez ou que a pessoa infringiu um critério de elegibilidade com dolo, ou seja, deliberadamente, eu não casso ninguém. Percebe? E a gente vai ter, como costuma acontecer em qualquer questão jurídica, opiniões diversas. Todo mundo acompanhou o caso da menina do Itamaraty recente. E eu vi notícia anteontem lá, ela tomou posse. Né? Então, assim, óbvio, estamos num terreno pantanoso? Estamos, mas a gente vai ter que desbravar esse terreno. E a interpretação, a meu ver, que ultrapassa esse aparente choque, considerando essas outras possibilidades, é de que sim, se a pessoa não for aprovada na identificação, é sim uma tentativa deliberada de concorrer sem preencher os requisitos. E aí o 77 está preenchido. Sim. O que o Cícero está dizendo é que, assim, eu não posso considerar, se a pessoa foi reprovada, eu não posso considerar que ela agiu deliberadamente. Mas, percebe, eu acho que se eu aplicar esse entendimento para outras causas de critérios de elegibilidade ou causas de inelegibilidade, eu começo a ter um balaio aí de várias questões, que, conforme esse do TCU que eu falei. A pessoa pode alegar que não sabia. Doutor, mas assim, sendo aqui puxando para a técnica, né? Eu concordo que a saída, a gente não tem o que fazer. O regulamento eleitoral está assim, né? Mas se a gente fundamentar escrito, né? Usar a palavra tentativa. A tentativa pressupõe dolo. Pressupõe ato de... Para a teoria que norteia hoje, né? A teoria da conduta adotada no Brasil, tentativa pressupõe ato deliberado. Você não tem, em regra, a tentativa de um ato culposo, né? Então, assim, eu me preocupo com a fundamentação, para a gente poder ser o mais técnico possível, porque se isso ocorrer, possivelmente vai ser judicializado, e a gente tem que estar bem guarnecido, né? Então, qual é a saída, né? Eu sei que, não, o doutor já colocou, já compreendi a sua visão, né? Mas a preocupação, ela vai nesse nível, né? Como é que a gente vai dizer que é uma tentativa? Tentativa pressupõe dolo, né? Então, assim, a gente pode usar outra... Isso me preocupa, à luz da teoria da conduta que a gente tem no Brasil vigente e acolhido pelos tribunais, né? Eu queria só dividir essa preocupação, embora eu tenha entendido perfeitamente a visão do doutor. É isso, eu acho que os riscos estão aí, nós vamos corrê-los, né? Todos. Compreendo a sua posição, eu acho que dentro da teoria da conduta está perfeito. O que eu acho que a gente pode ter também como argumento é de que é um regulamento administrativo.
né? A gente tem também essas possibilidades de argumentação nesse sentido. E aí, se a gente for adentrar nessas tecnicidades específicas de redação, enfim, do que se buscou trazer em cada dispositivo ali verificado independentemente, né? Porque a questão da heteroidentificação está lá nas exigências para a candidatura e tal. O 77 está ali no capítulo das sanções enfim. A gente tem um caminho a trilhar isso. Eu entendo a sua preocupação e acho que se aparecer algum questionamento nesse sentido, a gente vai ter que remar e buscar um entendimento que nos seja favorável dentro dessa linha aí de raciocínio, de que a heteroidentificação ela tem esse caráter externo, né? Não é algo que o próprio CAL esteja definindo, né, por meio dos seus agentes administrativos, e argumentar nesse sentido. Bora ver o que virá. Fechou, não? Olá, boa tarde. Eu sou Milena, assessora técnica da Comissão Eleitoral da Bahia. Aqui. Eu queria tirar uma dúvida, mais especificamente sobre o item, o artigo 46F, que fala sobre que o critério do inciso 6 será comprovado mediante verificação do histórico do registro do endereço do candidato, eventualmente eleito no SICAL. Só que esse inciso 6, ele se refere ao critério de representatividade por idade, de pessoas acima de 60 anos. Eu imagino que tenha sido a intenção do regulamento se referir, na verdade, ao 7, que é o de pessoas com atuação. É um erro material, tá, Camila? Existe já uma previsão de publicação de esclarecimento, algo do tipo ou não? Vai ficar assim, para evitarmos... Mas é claramente um erro material. Bom, a SEM pode, eventualmente, publicar esse esclarecimento. Não é errado, a gente... É um esclarecimento mesmo. Isso, tal. Porque é um erro material clássico, viu, Camila? Assim, muito provavelmente um erro de digitação, faltou um algarismo romano aí a mais. Pois é, pai, galera, não pode falar, né? Murphy, ele nunca dorme. Não vai mais? Foi contemplado. Não, que isso, aí. Isso é boicote. Bora continuar? Se a gente conseguir aqui, porque é um problema técnico aqui. Mas os próximos... É porque é o seguinte. Tem 60 e não. Faltou uma perninha. Vamos embora, ué. Vamos embora. 20 slides. Vamos fazer os dois temas de uma vez? Não, até porque o último... E a gente vai sortear quem vai poder perguntar. Só 3. Quem for sorteado não pode. Não lancha amanhã. Quem já pegou a fichinha, já usou a fichinha, vai ter que aguardar. Tem hora que vai e tem hora que volta. Tá com O mau contato lá. É cabo. É bem isso, alguém tropeçou no cabinho.
Nós vamos receber essas Isso não é amanhã? Inclinações nenhuma. da candidatura. Se a gente conseguir, né, doutor Luiz? O Teams está funcionando? Tá todo mundo na reunião aí pelo Teams? Porque se o pessoal tiver no Teams, eles conseguem ver E o que está aqui? a... Vai só ouvir? Não, o pessoal aqui, quem tiver logado no Teams, acompanhando a reunião, consegue ver a transmissão, os slides. Alguém tá, as pessoas estão logadas no Teams? Eu vou aproveitar e vou no banheiro. Não, aí eles colocam... Quando tem slide, eu acho que eles põem, Darlan, o slide no... Alguém botou. Você não. Aí, ó. Apareceu, né? Ó. Detectando. Agora está conectando agora. Andando. É o horário. Vou aproveitar no banheiro, tá? Voltou tão, né? Tipo, parece lá em casa. Não, é só. Voltou. Voltou? Voltou. Aqui não. Aqui não. Não está aparecendo, tá bom.
a infelicidade geral de todos, vamos retomar. Vamos então? Podemos, coordenador? Podemos? Pessoal, então está chegando ao fim. Não chegaremos até às 8, infelizmente. Na verdade, faltam duas partes. A última é só algumas perguntas e respostas mais rápidas, mais práticas. Aqui eu vou tratar um pouquinho do julgamento do registro, né? A parte mais prática que vocês terão que cumprir, né? Após o pedido do registro das candidaturas e a verificação aí de todas essas questões que nós passamos até agora, a comissão, né, vai ter que exarar uma decisão sobre a homologação ou não desses registros, né? Volta a dizer, a parte de impugnações e denúncias, o doutor Eduardo vai detalhar amanhã, mas eu vou passar rapidamente aqui, né? Feitos os pedidos, né, a consequência é o deferimento ou não da chapa. As substituições podem ser voluntárias ou determinadas por decisão da comissão, e as impugnações, elas têm que versar sobre condições de elegibilidade ou sobre as causas de inelegibilidade. O julgamento deve observar, né, o artigo 17, os 18 a 20, a conclusão no prazo, os critérios de composição e de representatividade da chapa. Essas regras, esses critérios estão ali nos artigos 51 e 58. O roteiro decisório que é recomendado, então, né? Registro da chapa completa. O CIEM, então, fecha o módulo, faz o protocolo. Os documentos, então, são verificados acerca da elegibilidade, da representatividade. Então, é deliberado pela comissão e tem que ser exarada essa decisão. A gente recomenda que a decisão indique com objetividade os requisitos que foram conferidos, quais os fundamentos, os artigos que foram verificados, né? No caso de possibilidade de substituição, fazer aí, observar os prazos para que as chapas sejam notificadas, e no caso de indeferimento, apontar expressamente qual o candidato que possui irregularidade ou algum outro elemento de irregularidade no registro da chapa que tiver sido verificado. Lembrando, então, quem pode impugnar qualquer profissional registrado, né? A impugnação é livre para qualquer profissional, mas ela tem que versar exclusivamente, né? A impugnação tem que tratar exclusivamente das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade. Ela tem que ser identificada, fundamentada e instruída com os documentos que o impugnante entender que comprovam as suas alegações. Não são admitidas impugnações por instituições, organizações, representantes, né? Apenas profissionais, pessoas físicas, podem manejar uma impugnação. Bom, os prazos e o rito são esses previstos ali
nesses balõezinhos aí em cima, né? Prazo de defesa, o julgamento, o recurso, contra-razões e a remessa para 100. Conforme já mencionado, a chapa tanto pode defender-se ou pode promover a substituição voluntária do candidato impugnado, né? Das decisões da comissão nos estados cabe recurso para 100, e conforme é regra no regulamento eleitoral, a Comissão Eleitoral Nacional ela é a última instância do nosso processo eleitoral, né? O plenário do CalBR não participa das decisões de cunho eleitoral no ano da eleição, né? Depois que o plenário do CalBR elege a Comissão Eleitoral Nacional, o processo passa a ser de total responsabilidade da comissão. O plenário do CalBR não tem jurisdição sobre o processo eleitoral. Bom, aí os casos da substituição, né? No caso de impugnação ter sido procedente e a chapa, né, não ter exercido o seu direito de fazer a substituição voluntária, a comissão vai determinar a substituição do candidato, né, no prazo do calendário eleitoral. Caso não haja substituição ou não ocorra a interposição de recurso, a chapa tem declarado o indeferimento do seu registro, né, de forma definitiva. E, obviamente, o substituto deve cumprir com todas as causas, os critérios de elegibilidade e não incidir nas causas de inelegibilidades. Aqui uma matriz que indica um modelo de fundamentação que a gente está sugerindo como uma fundamentação com os critérios mínimos, né? O que deve a comissão indicar na sua decisão, procurar preencher esses critérios na decisão, né? Registrar, então, que a chapa está completa, que o número de titulares e suplentes preenche, né, o número total de vagas do plenário que está em disputa, verificar se teve a indicação daqueles 20% que mencionamos, em relação ao prazo, registrar a data e a hora da conclusão do pedido, registrar os documentos, enfim, é uma matriz aí para verificação e de sugestão para que as decisões de homologação dos registros ou de rejeição dos registros atendam aí esse pequeno roteiro para que todos os requisitos do regulamento eleitoral garantir que tenham sido cumpridos. A questão da diligência, né, a gente, conforme já mencionado em outras oportunidades, a gente entende que a comissão, obviamente, não está premida, não é defeso a comissão solicitar diligências, mas é preciso ter cuidado nessas solicitações e nessas ações, até para evitar alegações de que houve critérios diferenciados dependendo, né, entre chapas concorrentes, né? Como o nosso regulamento, ele tem essa sistemática de que a gente não faz essas exigências todas de documentação no início do registro, o ideal é que solicitações de diligência sejam feitas realmente apenas em casos muito, muito necessários e sejam feitos com parcimônia, com cuidado, para evitar esses questionamentos de eventual favorecimento, né? E
lembrar sempre do registro, né, nos autos, conforme o Eduardo já mencionou na parte da manhã, é muito importante e essencial para a rigidez do nosso processo que tudo que for feito esteja registrado, esteja documentado cronologicamente, né, nos nossos processos, porque isso é indispensável na hipótese de haver qualquer tipo de questionamento. Qualquer tipo de questionamento, né? Eu diria que há uma tendência, digamos assim, de que, até porque a lei prevê isso, né? Mas há uma tendência também, eu acredito, na percepção dos julgadores de que o nosso processo é correto, né? De que o nosso processo, a princípio, é correto. Os atos administrativos, eles gozam de presunção de rigidez, de legitimidade, de legalidade. E é muito importante que a gente busque preservar isso, né? Porque essa presunção, obviamente, ela é relativa. Então, se uma parte que nos processa, né, ela consegue demonstrar que os nossos atos não são corretos, não são rígidos, a gente perde essa presunção, né? E quando a gente perde uma presunção que é favorável, o resultado reverso é muito ruim, né? Porque na mente do julgador, essa presunção se reverte de certa forma. Então, o cuidado com a rigidez do nosso processo administrativo, a gente bate muito isso, reforça muito essa tecla, e pode parecer algo de menor importância, algo chato mesmo, enfadonho para quem não é da área jurídica, mas tem uma importância muito grande. Tem uma importância muito grande, porque dá uma sensação para quem analisa de fora, né, de uma maior segurança. A gente está aqui dentro, a gente sabe muito bem como funciona, conhece as estruturas, conhece como a coisa caminhou nesses quase 15 anos. Quem está de fora não tem esse histórico. Quem está de fora não conhece exatamente as nossas estruturas, não sabe tamanho de CAU, se está lidando com algo muito complexo ou menos complexo, enfim. A Justiça Federal está atolada de processos, assim como os demais ramos do judiciário, né? Os processos hoje são analisados por IA, e aí tem uma série de contingências orbitando esse universo aí da análise por IA hoje. Então, é muito importante a gente ter um zelo muito grande em relação a essas formalidades do nosso processo, porque um pequeno detalhe realmente pode fazer uma grande diferença em relação a um questionamento ao nosso processo eleitoral. E é um processo que, para nós, é muito custoso, no sentido de que é preciso gastar muito tempo, dinheiro, recursos, né, financeiros, humanos, é preciso mobilizar muito do nosso conjunto autárquico para fazer isso acontecer, e às vezes pequenos detalhes vão fazer realmente muita diferença. Então, nesse aspecto de diligência, sobretudo, né, sempre que se reputar necessárias, ter um cuidado de registrar tudo muito bem, enfim, assim como todo o restante do processo, mas especificamente nesse ponto, considerando essa lógica do nosso regulamento, né, que deixa lá para exigência dos documentos mais afinal, para as comprovações em relação aos eleitos somente, é preciso ter uma atenção bastante especial em relação a isso. Vixe. Voltou. Bom, aqui, só para finalizar, algumas perguntinhas práticas e rápidas, algumas até bobas, mas só para a gente fixar mesmo algumas das novidades, tá? Ela está pensando, ela está cansada já, que ela, né? Vamos lá, a questão aqui está escrito cota, mas não é o termo mais adequado, né? Mas a questão da representação feminina, né? Em caso de número ímpar.
o regulamento não tem um dispositivo específico de arredondamento, tá? Então, obviamente, aí, voltando à questão o que a norma quis, né? E nesse caso, realmente, a norma não tem ímpar, sempre vai dar par? Tem dois? É verdade. Então, passa esse slide. Mas, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Olha... mas... Não, eu tô aqui porque isso aí foi a IA que fez, né? Então tem um... Não, mas lógico que é IA, gente. Claro. Foi a... Gente, esse é o slide número 63, né, cara? Eu conferi, mas já era o... vamos passar, né? Vamos passar. Vamos passar. Pula. Puxa, não, pô, como é que a televisão não apaga agora? Ah... viu aí, ó, é isso aí. Bom, a questão dos critérios no primeiro terço, né? Pode contar 3 critérios em apenas 2 vagas? Não pode ter acumulação, né? Esse está tranquilo, a IA não errou, né? Mas vamos passar rápido. A questão do primeiro terço, né? Os critérios devem estar no primeiro terço da lista. Pera. Não, assim, as pessoas nas posições 5 e 6, aí não cumpre isso, tem que ser no primeiro terço. Esse está certo, aí não errou. Questões de ensino, vou pular, que não serve para nós, mas tá certo, é ali, as mulheres 50%. O candidato declara critério até 29 anos, mas completa 30 anos após a data inicial do registro da candidatura. Pode ser considerado para a cota? Sim, se possuir 29 anos na data inicial do registro da candidatura. O regulamento também não tem essa questão expressa, mas é isso. Se na data do registro tinha 29 anos, tem que ser considerado como cumpridor da cota à míngua de qualquer outra vedação no regulamento. Aí vem o caso, né? Se esse candidato for impugnado por qualquer outra questão, incide aquela mesma regra, né? Se não tem outro cotista na chapa, mas enfim, não tem a ver com a idade. Aqui aquela questão que o Cícero mencionou, que a gente discutiu, né? Se o candidato parcela e não paga a parcela dentro do prazo do registro, ele perde a condição de elegível, né? A parcela tem que estar quitada até o fim do período que é, eu sempre esqueço, o campeonato que você guardou é 4 de setembro. 4 de setembro. Bom, o que a gente detectou que podem ser os erros mais prováveis em relação às novidades, que a gente tem que estar atento. Tratar a questão de gênero nas mulheres como cota e não como aquele chamou de cota autônoma, né, mas como um critério autônomo.
Calcular o primeiro terço apenas com titulares, mostrou que o primeiro terço tem que incluir os suplentes. Permitir cumulação de critérios, não é permitido. Não conferir a data inicial do registro nos critérios etários. Confundir a denúncia de cota com impugnação geral de candidatura. E deixar de registrar a metodologia de cálculo na decisão. É importante que a decisão de homologação ou de rejeição do registro, ela estabeleça de modo esmiuçado aí como que foi calculado, sobretudo se for para negar, né? Se for para negar, é mais importante que esteja bem fundamentada. E eu acho que... não, tem esse checklist final, né? A gente deixa esse checklist final aí para vocês terem aí também como exemplo do que precisa ser verificado para a decisão. A regularidade da candidatura, então, depende da soma dessas 3 dimensões, né? A dimensão pessoal, das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade dos candidatos, as condições da chapa, né? A lista completa, ordenada e documentada, e as questões de representatividade do artigo 46A. E é isso, a melhor decisão é aquela que qualquer interessado consegue reconstruir lendo os autos. Tem que estar tudo nos autos, tem que estar tudo registrado, e uma decisão realmente boa e mais defensável é aquela que qualquer pessoa que pegar aquela decisão e consultar os elementos daquele processo consegue verificar que está tudo ali, está tudo referenciado, a decisão foi tomada com base no que está nos autos. É isso. Se tiver mais dúvidas, coordenador, ainda temos 1h e 5 minutos antes das luzes apagarem. Imagino. Cícero está. Não tem nenhuma dúvida, Cícero. Não, agora eu quero que você faça uma. Se você não fizer, vai, sei lá, vai chover. Então tá. Espera aí. Wellington, olha, o pessoal do Piauí tá... Pronto, vamos lá. É rápido, pessoal, desculpa aí. É porque já dúvida nos últimos slides, quando o senhor falou da ordem, onde tem que estar o terço para as representatividades. O senhor falou que seria um erro não contar o suplente dos federais. Aí eu fiquei em dúvida, a partir de quando conta o terço, né? E se os suplentes são considerados para o terço também, ou tem que ser um terço de titulares. Eu queria só explicasse um pouquinho melhor. Vamos fazer a matemática aqui. Eu vou fazer a matemática, o Luiz é muito bom em lei, mas matemática não é o forte dele, não. Se a gente tiver um federal e um suplente, são 2, e 10 candidatos, 5 candidatos, 5 suplentes, nós temos 12. Você vai pegar um terço inicial, incluído o federal. Então, o federal o titular e suplente, incluindo o federal. O federal como se fosse o primeiro da chapa, entendeu? É isso. Não, mas é porque não estava claro isso. Estava separado o federal do outro. Então ele conta no primeiro terço. Certo, Luiz? Está lá no final aqueles erros. Põe o Robson. Cadê Robson? Põe o slide 34, por favor. Pelo amor de Deus. Não, foi a IA que fez esse do ímpar, que não sei o quê. Não, eu fiz no chat, no Plus. Tá,
Mas eu fiz isso no GPT. Enfim. Ô, Diego, vamos lá. É o que está aí no slide aí, ó. Eu não sei se foi essa a sua pergunta, vê aí se foi isso mesmo. O cálculo do primeiro terço, ele inclui sempre, nas duas primeiras posições, o federal titular e o federal suplente, e na sequência, estadual titular, estadual suplente, estadual titular, estadual suplente, na lista ordenada. Ah, é o meu 34? Ô Robson. Isso. Aí. É esse aí, tá? É esse aí. Por favor, cadê o microfone, gente? Ah, foi embora com o moço. Ah, tá aqui perto do Eduardo aqui. O moço, é o Diego. Ó, o doutor Elias está me pedindo socorro aqui ainda, olha só. Ele fala que a dúvida sobre o percentual de 50% de mulheres tem que ser respeitado para os candidatos a conselheiro federal. Ou seja, tem que ser um homem e uma mulher. Ou se eu respeitar esse percentual no total da chapa, posso colocar 2 homens ou 2 mulheres como candidatos ao Conselho Federal. É isso mesmo. É isso. É isso. 50%, a posição é porque eu fiz, talvez eu tenha feito uma confusão, não sei o que eu fiz. Não, é porque para os candidatos a conselheiros federais, representantes das instituições de ensino, aí existe expressamente essa definição no regulamento eleitoral. Ao menos um deles tem que ser mulher, tá? Para a instituição de ensino. O restante não, eles entram no cômputo geral. Então, eu posso ter 2 candidatos homens ou 2 candidatas mulheres para conselheiro federal, sem problema, desde que os 50% no total da chapa esteja sendo respeitado. Isso. Doutor Luiz, e o critério da representatividade? Aqui a redação fala que tem que estar no primeiro terço. Isso. Então eu posso colocar em qualquer posição dessa aqui. Foi obrigatoriamente no federal. Em qualquer? Então. Sim. Só para exemplificar. O Rio Grande do Norte nós temos até 5.000. Então nós vamos ter só um critério. Obrigatoriamente esse critério é o federal titular? Não, no primeiro terço. Nossa, cara. Coordenador, convoca aí. Gente, obrigado, boa noite. E amanhã, 9 da manhã, iniciaremos pontualmente, tá?